Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia! Hoje a gente vai falar sobre a geografia das regiões polares, tanto o Ártico, também conhecido como Polo Norte, como a Antártica, também conhecido como Polo Sul. Essas duas extremidades do planeta, esses dois polos geográficos, possuem o clima mais frio, mais severo do planeta. Por quê? Porque ficam localizados na latitude mais alta, então na zona polar, tanto o Ártico quanto a Antártica. Trouxe aqui um mapa, do Ártico. Então aqui onde eu estou passando o mapa, ele é cercado aí pelo Oceano Glacial Ártico, que para muitos pesquisadores não é um oceano, é apenas o mar, o Mar Glacial Ártico, por entender que esse oceano, esse mar glacial ártico, é apenas uma extensão dos três principais, do Atlântico, do Pacífico e do Índico. Porém, vocês vão ver em muitos mapas Oceano Glacial Ártico e a mesma coisa para o Oceano Glacial Antártico. A gente pode ver aqui que esse mapa aqui, a gente tem que ter um outro olhar, uma outra projeção. Então esse mapa, ele está tem o foco em cima do globo, como se tirasse uma foto ali em cima do globo. Depois a gente vai ver o da Antártica também, porque é o melhor modo, a melhor projeção para a gente conseguir visualizar esse território do Ártico e da Antártica, Se a gente visualizar para aquele mapa, mais tradicional que a gente utiliza, fica mais difícil a gente ver a extensão, dos polos. Então esse tipo de projeção é o melhor, para conseguir visualizar todo o Ártico e ver as terras, ao redor, os continentes ao redor. O Ártico não é considerado um continente, porque basicamente ele possui uma camada espessa de gelo e calotas polares. Então ele não tem uma superfície ali, que seria caracterizada como continente, diferente da Antártica. A Antártica ela possui uma porção de terra coberta por essa extensa camada de gelo. Então, se derreter todo esse gelo, então vai ter ali uma superfície terrestre, por isso é considerado um continente. E aqui, ao redor aqui, do Ártico, banhado aqui pelo Oceano Glacial Ártico, estão reservas importantes, principalmente de petróleo, também gás natural, ouro, urânio, e há uma exploração intensa aqui, na extensão da parte de cada país. Então nós temos aqui, três principais aí, polos de exploração. Então aqui ao norte, no extremo norte da América do Norte, na Ásia e na Europa. Então, todos os países aí, ele já foi alvo aí de grandes disputas, geopolíticas por esses recursos minerais, que tanto o Ártico quanto a Antártica possui uma riqueza mineral, e fóssil muito concentrada nessa área. Então já foi alvo de disputas geopolíticas para ter domínio, sobre essas áreas. Então vários acordos, internacionais são feitos. Com o derretimento, de parte dessa camada extensa de gelo, então com o aquecimento global, essa camada foi ficando bastante fina, principalmente em algumas extensões, onde, como essa camada ficou um pouco mais fina, possibilitou o avanço da exploração petrolífera. Então, como tem que usar bastante recursos, uma tecnologia bastante alta, é bem difícil, fazer a exploração por conta dessa espessa camada de gelo, mas com derretimento ali, com aberturas de brechas, de fendas em algumas partes, facilitou essa exploração, e aí surgiram alguns conflitos geopolíticos nessa área do Ártico também. No Ártico, existem aí populações. Então não é grande, a população, mas existe aí o povoamento, de alguns povos, algumas etnias. Uma delas é os Inuites, ali no extremo norte do Canadá. Então essa população, antigamente, ela praticava a técnica nômade, que é aquela que você usa, por um tempo ali os recursos daquela área, depois tem que se deslocar para outros locais, para buscar alimento, abrigo, enfim. Essas populações são conhecidas popularmente como esquimós, que faziam ali antigamente aquele iglu com os blocos de gelo, mas hoje, com o uso aí da tecnologia, com a informação mais disseminada entre esses povos, essas populações não são mais nômades, elas são sedentárias. Então elas fixam residências nos locais
e utilizam ali os recursos, né? Se utilizam da tecnologia para a sobrevivência, para as atividades econômicas, enfim. Os Inuits, então, fica ali no norte do Canadá. Os Lapões, né, que é uma outra população que não é grande, né, mas as Inuits são a principal etnia, né, localizada aí no Ártico. Tem os Lapões, que fica aí entre a Noruega e a Rússia, e os Samoedos, né, que eles ficam ali na região da Sibéria, né, em algumas partes da Sibéria. Também não é uma região, não é uma população muito grande, mas eles fixam residência ali, também não são mais nômades, né, já são populações sedentárias e usam aí, né, da tecnologia, da informação para conseguirem viver, né, e realizar as suas atividades. Bem, então a Antártica, sim, né, é considerada um oceano. Sempre falo, né, que as duas grafias estão corretas, tanto Antártica quanto Antártida. Então esse mapa, esse tipo de projeção também, né, pega aí toda a extensão da Antártica, então como se a gente visse aí de cima, fica muito mais fácil para a gente visualizar. E a Antártica, né, também possui, né, recursos importantes, aí tem uma riqueza mineral muito grande, principalmente petróleo. Porém, com o tratado, né, da Antártica, em 1959, é um acordo internacional que os países, né, decidiram que esse continente, né, que foi o último, né, a ser descoberto, né, e explorado ali as suas terras, foi um acordo, né, entre as partes que nenhum país iria utilizar-se, né, desse continente para fins bélicos, para fins econômicos. Então essa área ela tem que ser para fins turísticos, né, em menor escala, e principalmente para atividades de pesquisa científica. Então aqui tem várias bases, né, de diversos países que eles cooperam entre si e realizam aí em várias áreas, né, diversas pesquisas científicas, e eles divulgam, né, e tem aí um elo de cooperação entre os cientistas. E nós temos aí, aqui tem o acampamento, né, então assim, na Antártica não tem população fixa, né, apenas populações temporárias para fins, né, científicos, né, os pesquisadores vão lá, passam lá um determinado período, 6 meses, 2 anos, enfim, depois retornam para suas residências, né, não tem uma população fixa. E para o turismo, né, em menor escala, e algumas pessoas aventuram aí na Antártica. E nós temos, né, a nossa base científica na Antártica, a Estação Comandante Ferraz. Então, recentemente, né, ela foi reinaugurada, porque aconteceu um incêndio lá, destruiu boa parte, né, então ela foi toda em janeiro, né, foi inaugurada, ela foi toda refeita, né, modernizada, e nós temos aí a nossa pesquisa na Antártica, né, nossa pesquisa brasileira, que é muito importante, realiza aí diversas pesquisas importantes. Bem, vamos falar um pouquinho, né, das zonas climáticas, né, ou as zonas térmicas do planeta. Então, né, é dividido, né, eu acho que eu cheguei a falar um pouco antes da pandemia, o nosso globo, né, tem uma divisão aí pelas latitudes. Então quanto mais perto do Equador, né, da linha do Equador, latitude 0, maior é a incidência solar, né, a incidência dos raios solares, e quanto mais alta a altitude, tanto para norte quanto para sul, quanto mais distante da linha do Equador, menor é a incidência solar. Então aqui, né, nós temos as altas altitudes, né, nas zonas polares, né, então aí vocês vão fazer o exercício, né, só colocar aí, ó, zona polar norte e zona polar sul, são onde tem as altas latitudes, aqui em azul. Nós temos as médias latitudes, aqui representado pela cor laranja, que são as zonas temperadas, então vocês têm que escrever aí, né, zona temperada norte e zona temperada sul, e a baixa latitude, que é a faixa intertropical, né, que é a zona tropical. Então, vocês podem escrever aí zona tropical norte e zona tropical sul, né? E a zona tropical norte mais a sul forma a faixa intertropical. Porque, né, que nessa faixa aqui é onde recebe a maior incidência solar. E aí vai interferir, né, diretamente no clima e, por consequente, né, na vegetação também. Bem, aquecimento global, né? O aquecimento global ele está em pauta, né? Principalmente aí nas últimas décadas. O aquecimento, né, natural da Terra, né, é um fenômeno aí que acontece há milhares de anos. Porém, né, a gente usa esse termo aí, aquecimento global, com ação antrópica, né,
porque, né, já foi provado aí, ainda há uma certa polêmica entre os cientistas, mas se mais, os fatores naturais influenciam mais do que os fatores antrópicos, né, a ação humana. Porém, o que ninguém mais nega é que existe esse aquecimento global. Então, realmente, o planeta está aquecendo, né? A gente pode ver aqui imagens feitas pela NASA em 4 de fevereiro e 13 de fevereiro desse ano, em 2020, e mostra aqui, né, em pouco tempo, em questão de cerca de uma semana, né, olha o quanto já derreteu, né? Então, assim, o derretimento das calotas polares estão sendo está cada vez mais, né, numa velocidade, né, cada vez maior, está numa velocidade cada vez maior. Então, essas ações, né, do homem, né, utilizadas aí na economia, né, principalmente aí pelas grandes empresas. Hoje a gente tem, né, bastante acordos internacionais para frear essa emissão de gases, né, gases do efeito estufa, que aquecem o planeta. E essa discussão aí muitos países ainda não aderiram, né? Essa discussão aí é bastante complexa porque interfere diretamente na economia. Então é um assunto bastante complexo, né? E causa aí disputas geopolíticas, enfim. Bem, então o exercício que vocês vão ter que fazer, né? Entrem no formulário, né? Vocês vão pegar essa imagem, então tem aí as latitudes de 1 a 6, e é só vocês colocarem as zonas climáticas. Tá? Então, colocar onde é zona polar norte e sul, onde são as zonas temperadas norte e sul, onde são a zona tropical norte e sul, ou então, se você quiser, já junta os dois, né? Coloca lá a faixa intertropical, tá bom? E qualquer dúvida, mande lá pelo WhatsApp. Até a próxima aula, gente!